Às vezes a gente até esquece, né? A gente até esquece de como é bom ganhar, né, gurizada? O Grêmio venceu a equipe do Vitória, graças ao bom Deus, venceu ontem o Vitória no Barradão, em Salvador, 3-0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, mas vamos avaliar o que aconteceu nesse Grêmio e Vitória, nesse Vitória e Grêmio pelas oitavas da Copa do Brasil, tá? A gente tem bastante coisa pra avaliar. Fica aqui com a gente neste Redação Pachola, tá? Que inclusive vai falar muito de mercado da bola. Sim, você viu ali 3 figuras principais na capa desta live. Gurizada. Tem negócios rolando aí, a gente vai atualizar vocês sobre Juan, sobre Matheus Henrique e sobre Hernani. Fica aqui com a gente até as 2:30 da tarde, Redação Pachola no ar. Dia 28 de julho de 2021, estamos no ar pelo aplicativo da Rádio Pachola. Baixa lá na loja de aplicativos do Android, se tu tiver o Android. E se tu tiver o iPhone, vai lá no Safari, bota radiopachola.net, que tu também consegue nos acompanhar. Twitter e Instagram é tudo @Rádio Pachola. Dá essa moral pra gente da rádio, tá? E também dá aquela moralzinha pras nossas redes pessoais, né? O @CesarWeiler, @LZF Macedo, @Edu Andreotti. Tudo tem link aqui embaixo. Também tem link da rede social desse pessoal aqui, ó. O Hub 23 Food Hall. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento de mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra tu ir tomar tua cervejinha e curtir a gastronomia, que é muito legal, com marcas pra lá de tradicionais. Pra saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub 23 Food Hall. Falando em link, o primeiro link aqui da descrição é a parceria Rádio Pachola e Food Fanatics, tá? Clicou ali, vai direto pra ganhar não, né? Pra comprar a camiseta do Grêmio, aí pra garantir o teu manto sagrado do Imortal, beleza? Quer outro tipo de produto que envolva o Grêmio, ou inclusive camisetas, produtos de outros clubes, pode também. O que é interessante para poder fortalecer essa nossa parceria Pachola e Food Fanatics é tu clicar nesse primeiro link aqui da descrição, beleza? Gurizada, conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil, muita história, raridades tu encontra no Instagram do @GremistaHistoriador. Recados aqui muito importantes também, é pra tu deixar o teu like, cara, deixar o teu like pra apoiar a nossa live aqui hoje, tá? É bastante importante, hoje até mais do que nunca, como diria Fausto Silva, é importante você deixar o seu like pra poder ajudar a gente aqui, a gente que teve um probleminha com o primeiro link, com a primeira live que a gente botou no ar, né? Então é importantíssimo tu deixar o teu like aí, te inscrever aqui no canal, ativar as notificações, aquela história toda, né, que é bastante importante pra manter o nosso trabalho bem, pra manter o nosso trabalho fortalecido. E, cara, espalhar a live, cara. Espalha a live aí, tá curtindo o conteúdo? Espalha a live. Pô, os guris estão falando um negócio legal. Pá, vou mandar pra um amigo meu, pra um grupo meu de Grêmio, conversação. Cara, hoje mais do que nunca é bastante importante essa força de vocês, né? @Edu Andreotti. Compartilha isso aí, irmão. Tava mandando uma de Mionzinho aí agora, meu. É verdade. Gostava do Mionzinho. Cara, compartilha aí que a gente tá precisando. Ajuda aí, dá uma força. Você só espalha um monte de fake news aí, pelo menos espalha umas coisas sérias aí dos irmãos, né? Mas falando sério, dessa moral e dessa força aí. E vem com a gente, né? Chega junto aí. Vem com o Edu. Vem com o Edu. KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil, te registra, KTO.com, usa o promo code da Pachola e no teu primeiro depósito tu vai ganhar 20% a mais pra poder fazer aí os teus palpites, brincar no site da KTO e quem sabe também levar uma grana extra. Quer te dar melhor nos palpites? Quer receber uma ajuda especializada, um negócio pra te dar bem mesmo na KTO? Cara, vê aqui, ó, aqui embaixo tá rodando, tá? O número do grupo de dicas KTO é Rádio Pachola. O número é 519-3300-3974, tá? Entre em contato com esse número aí pelo WhatsApp,
e aí tu pede mais informações pra poder fazer parte do grupo de dicas aí, Pachola KTO, pra tu poder te dar bem. Né, professor? @LZF Macedo, boa tarde. É isso aí, boa tarde, César, boa tarde, Edu Andriotti, boa tarde pra toda a nossa audiência, espero que tenham tido uma noite um pouco mais feliz. Opa! Gostaria de mandar um abraço especial também pro Daniel Miglioli, que ontem ganhou a camiseta na Copa Pachola, porque eu fui o campeão. O professor... Essa humildade do professor. Não, o professor é jogador, é player, é gamer, não. Tive muita sorte, ontem o Passarinho pegou leve também, o Duduro pegou leve comigo também na fase de grupos. Isso aí tinha que ser preso, cara. Isso aí é calúnia, mano. Isso aí daqui a pouco bate a brigada que leva ele. Tá enganando o público. E, cara, eu queria dizer que ontem à noite eu estava de folga e daí o César Weiler fez a narração muito brilhantemente. Opa! Parabéns pro amigo. Conduziu muito bem a jornada. Obrigado, cara. E daí eu tava assistindo em casa com o Premiere e daí eu botei inicialmente no YouTube e realmente tava dando um delay, né? Natural da internet e tudo mais. E eu vi que até tinha algumas pessoas que no chat estavam dizendo, tá tendo delay e tudo mais. Aí eu saí do YouTube e fui pro aplicativo da Pachola porque na hora eu não podia ficar com o celular com a tela sempre no YouTube. Daí eu fui pro aplicativo que daí dá pra minimizar. É uma boa solução, hein? Boa solução. E aí no aplicativo tava, 100% sincronizado. 100% sincronizado mesmo, porque ele não pegava o delay do YouTube. Então no aplicativo ficava perfeito. Então fica inclusive a dica pra quem quiser acompanhar as jornadas da Rádio Pachola, pode ir no YouTube pra deixar o like e comentar. E pra dar um pouco de audiência lá no YouTube também, mas depois vai pro aplicativo também pra poder sincronizar. Ô, prof, uma boa, o cara tá vendo o jogo ali e eu sei que a galera gosta de ver nossas reações e tal e conversar no chat, então... Reações. Exatamente. Eu tô gostando de ver. E aí, do lado, o cara deixa o notezinho ali, entendeu? O cara tá vendo na tela aqui, deixa o notezinho ali, vendo. Então tu pode deixar... Olha que loucura. É tudo envolvendo o jogo. É tudo envolvendo o jogo e Rádio Pachola, tá? Deixa lá a tela, aí tu liga no teu celular o som do aplicativo pra tá sincronizado, mas deixa o notezinho ali, tu vai interagindo com a galera e tal. Pô, é três fontes, mas vai dar certo, né, prof? Vai dar certo. O próprio Gui na atividade comentou no chat ali que bota o redação no aplicativo pra poder fechar ele. É bem legal, cara. Obrigado o Gui é bom, cara. O Gui é bom, o Gui sabe. Ô, professor, tu já vai pegando aí alguns comentários da galera que eu quero voltar contigo aí pra falar com essa galera bonita que tá interagindo com a gente aí. Galera bonita e simpática. Alguns mais simpáticos, outros mais bonitos, né, do Andriotti? Isso. 350 pessoas aqui conosco neste momento. 110 likes. Valeu, gurizada, pela audiência e pela parceria de vocês, tá? Último recado. Aqui embaixo também, cara, tem o botãozinho de Seja Membro, tá? Clicou ali e tu vai ver as 3 categorias, Gauchão, Copa do Brasil e Libertadores. A gente sempre fala especificamente do Libertadores, tá? Porque clicou ali pra ser membro Libertadores, já tá levando pra casa de presente o boné da Rádio Pachola, tá? Então é negócio, né? Boneco aí é comercializado na faixa de R$50. Tu com R$29,90, tu se torna membro, tem todos os benefícios, ainda vai levar de presente o boné. Porra, sem contar que pode ser a única oportunidade de um gremista disputar uma Libertadores ano que vem. Justíssimo. Deus queira que o Eduardo Andriotti esteja errado, né? Mas enfim. E cara, a Copa do Brasil, cara. Exatamente. E, ontem rolou a Copa Pachola, tá pra entregar 2 camisetas, então, pros nossos membros aí. O professor lembrou do Daniel Miglioli, né? Isso. E também o Rada fez a final contigo, Passarinho. O Raforcelli, exatamente. A Forcelli também levou camiseta. É pessoal do Membro Libertadores, cara. Membro Libertadores, todos os meses aí, corre esse seríssimo risco de levar uma camiseta do Grêmio pra casa. Olha só, gurizada, já quero colocar na tela aqui a nossa enquete brilhantemente feita por ele, @Edu Andriotti. Opa, claro. Eu sou um ananá, cara. Eu te pedi o negócio e agora te cortei. Vai lá, tranquilo. O Guilherme na atividade colocou lá no início, salve Pacholada. O Paulo Ricardo disse, os guris. O Diego Adriano do Prado colocou, deixa o like, gurizada. Deixa o like. A Bea Leal, muito boa tarde, povo lindo. Alô, Bea. O Gil Sebson Santos, salve redação, estou feliz com a vitória, mas como diz o Duduro, naquelas. Naquelas, exatamente. Foi o time, né? Foi o time, né? O Jorge Ricardo Ordahi Harbi colocou, o time já está
apresentando melhorias no seu entrosamento. Que Opa. venha o Bragantino, não tá morto quem peleia. O cara já tá. Vem, Bragantino, pode vir. Que a Quantos gente pontos tem o Palmeiras? O gremista é muito iludido. Abraço, amigo. O Deco Delonge colocou: Deco de longe é bucha. já deixei o like pra não esquecer. Dá-lhe, Deco. O Júnior Marcon colocou: eu avisei ontem que o Grêmio ganhava de 3-0. Ah, mas foi só tu então, Começa, Mandiná. Olha só, Não olha, como é que é o começa, nome do cara? Mandiná. Como é que é o nome do cara? O Júnior Marcon. Olha só, Jordan. Tu tem que ver que se tu falar assim só 3-0 não vale. Onde é que tu botaria o teu dinheiro? É. Tem que ver onde é que tu botaria o teu dinheiro. Se tu soubesse o futuro, tu tava lá no mercado público lendo a mão das pessoas, rapaz. É o Júnior Diná. Vai O lá. Sérgio Azulima colocou boa tarde, gremistas. E depois Tarde. ele disse assim, ó, boa vitória, mas sem ilusões. O Vitória atual tá mais pra Aragua. É, faz Faz sentido. sentido. Júlio 297. Boa tarde, Nação Tricolor. Manda salve pra Santo Augusto. Santo Augusto. Só. Fala, Santo Guto. Aí, Gutinho. Nós. Ai, Ivo Santo Augusto é Rodrigues. Grêmio. Santo Augusto Santo é Augusto Grêmio. deve ter quantos habitantes, por favor? 17. Essa informação. Quer- Essa informação. Chuta. É, 2.500. Santo Augusto tem... Ah, tu tá olhando ali, ô Cururu? Não, chutei. Não, eu não pesquisei 4,100. 4,100. 2.500. 4,100. Ah, Vai lá. chutei muito embaixo. Vamos Vai lá. descobrir agora. Vamos descobrir quantos habitantes 13.800. Oh, bah, gente, errou feio. Eu pensei que Santo Augusto fosse uma cidade menor. Abraço pro povo de Santo Augusto. 2.500. Todos são Grêmio. Aqui na rua da rádio. 2.500 tem agora circulando no total aqui, cara. Ivo Rodrigues, Grêmio procurando Ivo meia. Rodrigues. Tassiano está no exterior. Nossa, só ligar os pontos, né? É. É só ligar os É pontos. o box to box que o Grêmio precisa. Exatamente. O Quirito Gamer colocou, manda salve pra galera de Uruguaiana. Salve, Uruguaiana. Mais 3 pro Alô, Fê. Uruguaiana. Arthur Z, como assim nosso único zagueiro reserva que presta vai ser vendido? 10 milhões de euros. Marcos É o Vinícius. quê? Marcos Vinícius. O Grêmio vai pra Itália buscar Hernani, não traz ninguém e ainda perde o Juan. Perder, como Parabéns. perder, irmão? Perdeu uma palavra muito forte. 20 Perdeu milha. uma palavra muito Ele, forte. o Matheus Henrique, Leonardo Radaelli entra nessa sala. Eu pergunto, Leonardo Radaelli, 20 milhões de euros por Matheus Henrique e Juan. Vai. 2 sinais feitos por Leonardo Radaelli. É. Quando foram falar dos nomes de Matheus Henrique e Juan, Leonardo Radaelli cerrou seus punhos e balançou pra frente e pra Mano, trás é em sinal de muito comemoração. dinheiro. Depois, 20 milhões de euros, o sinal foi com as mãos pra Vai. frente. O problema é Assim. o que o Grêmio vai fazer com esse dinheiro, não é a venda. É o pós-venda. A venda é maravilhosa. Boa Leonardo tarde, Radaelli. César. Tudo Boa- César, muito César. boa Eu tarde, acho que Leonardo. Com essa informação, a gente tem uma certeza, né? Continua existindo bobo no futebol. Ai, um abraço pro povo italiano, né? E O olha Sassuolo. só, o Giovanni Colossi colocou, quem achou que o Diogo Barbosa iria perder o gol ontem, levanta a mão. E Eu não achei isso, que eu não acreditei que era ele. Fiquei meia que hora era- pensando, mas quem é que fez esse gol aí? Eu digo, não, pode. E Fiquei o bravo, inclusive. Gabriel Leidens colocou, manda salve pra Arroio do Meio, Pachola. Arroio do Meio, salve, salve. Valeu, gurizada, que tá interagindo com a gente. Daqui a pouco o professor pega mais comentários. Pode ser, prof? Combinado? Sempre, claro. Fechado. 1h mais 44 minutos. Enquete tá na tela, nosso Fala Povo Azul. Torcedor, apesar da pequena amostragem, tu preferiu o Grêmio com 2 ou 3 zagueiros? 2 ou 3? A opção 2 tá levando com 72,3%, Edu Andreotti. Cara, tu sabe que eu pensei bastante muito, né? Sobre isso. Eu não gostei dos 3 zagueiros do Grêmio, por quê? Acho que a gente não tem qualidade no plantel pra fazer 3 zagueiros. Eu acho que falta. Eu acho que, claro, se tu jogasse com um Jeromel, Kahneman e mais um, aí é uma coisa. Agora, o problema é que Jeromel e Kahneman já é muito difícil jogar junto, né? Então é complicado. Então, eu, no momento, eu tenho gostado mais dos 2 volantes, porque eu não achei que o Grêmio ficou tão seguro assim contra o América Mineiro com os 3 zagueiros. É 3 claro zagueiros, que é uma pequena amostragem, né? Tanto é que eu deixei bem especificado ali. Mas no momento eu voto no 2 zagueiros. Perfeito. Os 2 zagueiros, então, a gente lembrando, né? Foi o jogo de ontem, né? De Depois ontem, da experiência com os Até 3. pra lembrar, né? O Filipão tem essa ideia de que se o time adversário jogar com um atacante, ele vai com 2. Se o time adversário jogar com 2 atacantes, ele vai com 3. Perfeito.
1 hora mais 46 minutos, professor. Aqui, ó, na nossa comunidade do YouTube também tem essa pesquisa, essa enquete, perguntando o que o torcedor prefere, 2 ou 3 zagueiros. 1.500 votos até o momento, e os 2 zagueiros também estão levando, olha, praticamente com a mesma margem aí, 76%, um pouquinho mais aí para os 2 zagueiros, prof. Tá, eu tenho um pensamento um pouco mais complexo com relação a isso. Espero me fazer entender, porque eu vou tentar complicar aqui a situação. É porque eu não vim pra me explicar, eu vim pra complicar, né, professor? É isso. Não, é que na verdade eu vou tentar ir contra tudo que tá se mostrando, assim, e dar uma outra solução, né? Que na verdade seria uma mudança de esquema pra trabalhar um 4-4-2. Pelo menos essa seria a minha preferência para esse momento que o Grêmio tá vivendo. E eu vou explicar o porquê, tá? Então eu votaria nos 2 zagueiros. Votaria nos Por dois óbvio. zagueiros. Por óbvio. Por né? óbvio. Por óbvio. Quero 4-4-2 com 3 zagueiros. O cara não entende porcaria nenhuma. Pode ser o zagueiro jogar de lateral direito. Mas Fechando daí bem tu a vai fazer, casinha. vai fazer o Lateral. balanço. Tu vai fazer o balanço. Balancete. Balancete. Vai fazer a gangorra aquela. Mas enfim, por que eu tô dizendo isso, tá? Porque eu acho que o time do Grêmio hoje tá com muito problema pra fazer a ligação defesa-ataque. E aí isso tá virando uma bola longa, sabe? Muitas vezes uns lançamentos que até ontem a gente tava brincando, como é que vai ser esse jogo contra o Vitória? Vai ser os caras rodando bola na zaga, daí vai pegar a bola, vai estar fazendo um lançamento nas costas da defesa, a bola vai forte, vai ser tiro de meta pra eles. Porque o Grêmio, é uma tônica que o Grêmio tem tido nos últimos tempos, sabe? Então por que eu optaria por um 4-4-2, mesmo tendo Ferreira, Douglas Costa e Diego Souza no ataque, ou Ferreira, Douglas Costa e Ricardinho, ou Ferreira, Douglas Costa e um centroavante? Por que que mesmo com 3 jogadores de qualidade de frente eu optaria por um 4-4-2? Porque não adianta tu ter 3 caras de qualidade e essa bola não chegar lá neles. Não adianta ter um Douglas Costa isolado num lado, um Ferreira isolado no outro lado e a bola não chegar com qualidade pra eles. Claro. E aí, dentro disso, não tem o Ferreira, daí quem é que eu boto no lugar? O Alisson. Que, ok, tenta se movimentar, é um cara esforçado, mas que não tem tanta qualidade técnica. Então tu tenta manter o esquema, mas as peças elas não estão conseguindo render dentro disso. Então o que eu faria dentro disso? Eu colocaria uma dupla de volantes, em que eu teria um primeiro volante, bem primeiro volante, e um segundo volante pra dar essa consistência defensiva também, mas conseguir carregar um pouquinho mais de bola. Perfeito. Mas eu teria 2 meias pra conseguir fazer pra vir buscar essa bola. Trabalho de ligação. Pra fazer o trabalho de ligação, porque a minha única questão aqui é o quanto essa bola não está chegando redonda no ataque. Sim. Então eu traria 2 meias, e daí seria, por exemplo, poderia tentar, tá? Não estou pensando aqui que esses jogadores estão jogando bem, mas eu poderia tentar um esquema em que eu teria um Jean-Pierre e um Pinares juntos no meio. Porque daí eu teria um Jean-Pierre aberto na esquerda, um Pinares aberto na direita, mas os dois centralizados, não é aberto como ponta, é centralizado, tentando buscar essa bola e tentando fazer combinação de jogadas pra conseguir chegar no ataque. E quem faria esse flanco seria os laterais, hein? Seria os laterais, porque eu tenho um Wanderson que tem muito físico. E eu Perfeito. tenho daí um Cortez, um Diogo Barbosa, que a gente sabe que o lado esquerdo é mais problemático, mas um Cortez que poderia talvez ficar um pouco mais pra gente pender mais pra direita, não sei. Aí teria que ver essa solução de laterais. Mas eu deixaria o corredor mais pros laterais fazerem, sempre fazendo combinação com esses meias. Os meias aparecendo, conseguindo fazer esse jogo render um pouco mais. Eu tentaria isso, pelo menos simplesmente porque eu não tô vendo o Grêmio conseguir fazer essa transição da defesa pro ataque, porque as nossas peças não estão conseguindo fazer isso com qualidade. Então eu testaria esse 4-4-2. Dentro disso, eu voto pelos 2 zagueiros. Por isso que eu falei, eu vou complicar um pouco, que eu vou dar uma solução diferente que não tem nenhuma projeção de que vai acontecer. Mas até o momento não, né? Mas que eu acho que seria uma solução interessante. Perfeito. Ô, Edu Andriotti, talvez Olha, o 3-5-2 não deu lá muito certo, pelo menos na minha visão. Acho que a maioria das pessoas aqui da rádio também concordam com isso, que o 3-5-2 não deu lá muito certo. O Grêmio até teve um pouquinho de produção, mas logo nos primeiros minutos só, não foi nada demais. Agora um 4-4-2 seria uma alternativa diferente a esse 4-2-3-1 que vem há muito tempo sendo o esquema preferencial do Grêmio, né? É que esse 4-2-3-1 do Grêmio acaba, de certa forma, virando um 4-4-2, né? Quando tá sem a bola é um 4-4-2. Pra marcar, né? Pra marcar é um 4-4-2, claro, né? Fica o Jean-Pierre e o Diego Souza lá na frente. E, cara, essa numerologia é meio complicado, né, cara? Porque às vezes a gente jogou com 2 volantes em linha, às vezes joga com um volante na frente do outro. Então, cara, eu sinceramente eu ainda não consegui formar uma opinião do que eu queria ver nesse time do Grêmio, assim, sinceramente. Eu acho que 2 linhas de 4 e 2 à frente talvez seja a melhor opção hoje pro time do Grêmio,
porque realmente eu acho que o time do Grêmio precisa jogar mais compacto, né? Eu acho que a primeira grande atitude do Grêmio é jogar de uma forma mais compacto. Então, talvez jogando nessas duas linhas de 4 seja uma forma mais simples de tu conseguir esse encaixe e de deixar as linhas mais próximas. Porque o que a gente vê o Grêmio com a bola é um time muito espaçado, é um time que não consegue ganhar vantagem numérica frente ao adversário, né? Então, tu tem jogadores que tu não tem a característica do drible, a característica de fazer o diferente. Quando ele não tem a parceria do lado, a zaga tende a ter uma grande vantagem. Eu acho que passa muito por isso as dificuldades do Grêmio. Mas a gente tem que lembrar também que a gente está com uma gurizada aí que não vai jogar mais, que não é titular do Grêmio, né, cara? Eu acho numa situação normal do grupo disponível, o Alisson é banco, o Léo Pereira é banco, entendeu? Vai entrar o Douglas Costa, vai entrar o Ferreira, são dois jogadores que teoricamente têm essa qualidade do drible, têm essa qualidade do improviso, que é muito importante. Se tu tiver um Jean-Pierre jogando, que realmente ele joga, tu também tem essa criatividade que vai ajudar muito nesse momento. Eu acho que o grande problema do Grêmio hoje é que as características que seus jogadores têm no papel se reflitam no campo, porque hoje a gente discute muito jogador pelo papel. O Jean-Pierre está, mas dentro do campo tá fazendo o quê? Né? E assim como o Ferreira, assim como o Douglas Costa, assim como vários jogadores que precisam entrar na sua melhor forma técnica, tática e física pra gente poder ter um esboço de time pra sair dessa situação. E tu sabe que tu fez um comentário muito pertinente ali quando tu fala que o Grêmio tá jogando nesse 4-2-3-1, mas que na prática se torna um 4-4-2 quando tá sem a bola pra tentar fazer a marcação, porque o GPR fica mais lá na frente com o centroavante e tudo mais. E aí, por que eu defenderia já estar no 4-4-2? Porque as características, por exemplo, tá, se tu tem um Alisson na esquerda e um Douglas Costa na direita, e eles voltam pra marcar, eles naturalmente pendem a uma abertura e ficam meio colados na lateral e fica um buraco de meio de campo, sabe? Tu vê o tempo todo o Douglas Costa tentando fechar meio e quando vê ele cai pro lado. Aí tu vê o Alisson tentando fechar meio, cai pro lado. Então o tempo todo eles têm esse cacuete muito forte de o tempo todo cair pra ponta, cair pro lado e não fecham tão bem o espaço quanto poderiam estar fechando, né? E aí por isso que eu já pensaria em colocar 2 meias. Daí botar um GPR e um Pinares ali como meias de Queriam ligação articular as mesmo. Queriam jogadas. tentar articular e fechar espaço também, mas tentar mais articular, tentar ficar mais com a bola e tentar jogar mais perto e tal, sabe? Mas tu jogaria com eles abertos. Não na frente dos volantes. Isso. Duas Mais linhas e um fechadinho. quadrado. Isso. Um quadrado. O 4-4-2 é aquele tradicional. Quadrado mágico do Grêmio. Um O quadrado. 4-4-2 tradicional mágico do eu Grêmio. tentaria, exatamente. O quadrado mágico do Grêmio. Olha só. É uma posição tática que o time, mesmo jogando de outra forma, ele pode ficar dentro do jogo, né? Porque tu vai ter os dois meio-campos em linha, só na hora da marcação eles teriam que abrir, né? E depois entrar mais centralizados com a bola, né? E numa dessas pra marcar, como tu tem um Jean-Pierre mais lento, né? Tu poderia fazer, se tu forma um ataque com, sei lá, tô chutando o Diego e o Douglas, né? Aí tu coloca o Diego pra ficar nesses dois soltos da marcação e o próprio Jean. Isso, E aí tu puxa troca. o Douglas Costa pra compor de um lado, o Pinares do outro, né? Pra formar a linha de 4, né? Não necessariamente os dois da frente têm que ficar soltos. Enfim, isso pode ser coordenado depois. Olha só, 1h55, tô colocando na tela aqui, ó, gurizada, algumas imagens do jogo de ontem pra gente fazer um passa-régua, né? Fechar as coisas do jogo de ontem especificamente, que, a meu ver, inclusive, tá surgindo algumas coisas aqui, questão de negociação. Eu tô ligado nas informações por aqui, tá, gurizada? Daqui a pouquinho a gente vai passar tudo que a gente sabe sobre Matheus, sobre Juan e também sobre o Hernani, tá? A gente vai passar pra vocês. Segure aí, a gente só quer fechar do jogo de ontem, aliás, pra gente poder partir pra esse outro assunto, beleza? 1h55. Professor, olha só. O jogo de ontem foi um jogo onde o Grêmio construiu, né, uma boa vantagem, né, no jogo de ontem. Aqui, ó.
Agora sim, agora tá certo. O Grêmio construiu uma boa vantagem no jogo de ontem. Desculpem pelo erro de digitação. Mas assim, o Grêmio não foi brilhante, né, professor? O Grêmio não foi brilhante. O Grêmio fez o que deveria fazer e a gente sabe que o Vitória já é um time com grandes carências, né? Com algumas deficiências em alguns setores. E ontem ainda vivia uma grande crise. Foi mais agravada ainda pelo jogo que o Grêmio conseguiu fazer. O Felipão falou bastante em aproveitamento de chances, né? Ontem o Grêmio conseguiu aproveitar chances que antes não tinha aproveitado. Não sei como é que tu viu essa questão do jogo de ontem especificamente, professor. Eu acho que o Grêmio conseguiu construir mais, e isso é uma das coisas que eu ando mais preocupado com o Grêmio sempre, com relação à construção ofensiva, porque tu começa a tua retomada a partir de uma consolidação defensiva, que o Grêmio já tá até certo ponto encaminhando isso, apesar de as peças reservas não terem um abismo em relação às peças titulares, mas enfim, nós temos uma consolidação defensiva em construção que já está cada vez mais clara, mas não consegue construir nada lá na frente. Então o Grêmio não conseguia fazer mais do que... Com o Felipão foi a primeira vez que o Grêmio conseguiu fazer mais de um gol no jogo, né? Tudo bem que o Felipão tem poucos jogos, mas não conseguia construir muito. Isso não é culpa do Felipão, que deixe isso muito claro. Então eu precisava muito de construção e principalmente que aproveitasse as oportunidades criadas, porque se tu vai criar pouco, tu não pode desperdiçar, né? Daí o Grêmio ontem conseguiu fazer esses 3 gols que realmente deixou muita gente surpresa, mas principalmente por causa desse aproveitamento de chances, porque o Grêmio criou em questão de volume. Isso é uma coisa que o Eduardo Andriotti sempre defende, né? Se tu tem uma chance, tu vai guardar nessa uma chance, meu Deus, tu é muito craque, porque tu tem que criar muitas oportunidades para conseguir fazer um gol, fazer 2, fazer 3 e tudo mais. Então, tu tem que ter um volume muito maior para conseguir colocar essa bola para dentro. E o Grêmio conseguiu ter esse volume. É claro, ainda peca bastante. E aqui eu vou fazer um destaque, por exemplo, pro próprio Léo Pereira, que é um cara que tem qualidade, mas que ele oscila muito. Tem jogos que ele desaparece, tem jogos que ele tenta chamar mais a responsabilidade. Ontem ele tentou chamar a responsabilidade. Teve um lance, se eu não me engano, foi no segundo tempo. No segundo tempo, ele é aberto pelo lado direito, ele deu uma caneta no jogador, no zagueiro do Vitória, trouxe pra perna esquerda e, cara, ele mandou um dedão todo torto, assim, sabe? E que eu fico pensando, cara, por quê? Por quê? Tudo bem, tu se empolga com a caneta, mas, cara, é muita afobação, às vezes, sabe? Desses jogadores. Então, é isso que é o mais importante, tu conseguir criar um volume e tu conseguir ter tranquilidade pra finalizar da maneira correta. E isso aconteceu ontem, tanto com o próprio Léo Pereira, quanto com o Ricardinho, quanto com o Diogo Barbosa fazendo gol dentro da pequena área, completamente sozinho. Então, eu fico, entre aspas, feliz pela criação. Tudo bem, o Vitória é um time muito frágil, mas ao mesmo tempo a gente jogava contra times frágeis e não conseguia criar nada. Ontem criamos e conseguimos fazer gols. Beleza, vamos ver se isso vai ter sequência. Não tenho nenhuma garantia de que vai ter sequência, mas eu posso comemorar a vitória de ontem, sim. Perfeito, prof. E tu, Edu Andriotti, como é que percebeu esse jogo entre Grêmio e Vitória, visto que tu tava mais confortável ontem, né? Vamos. Eu acho que tem algumas formas de ver a partida do Grêmio de ontem. A primeira é sabendo a situação que a gente está. A situação que a gente está é horrível. É horrível e ontem, se o Grêmio empatasse, a gente saía feliz. É o Vitória? É o Vitória. O Vitória é muito ruim? É muito ruim. Mas o Grêmio estava, além de uma crise técnica enorme, o Grêmio estava afundado numa crise, o Grêmio não conseguia ganhar e o Grêmio está lá de penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então é uma vitória, é 3-0, é no Vitória, é 3-0, é no Vitória. Mas tu já começa a olhar o copinho um pouco mais cheio. Por quê? Porque eu vi um time, primeiro, jogando com vontade. Segundo, eu vi um time correndo. Eu não vi um time com cara de ressaca. Não que ele estivesse com ressaca, mas um time com cara de ressaca, que era o que vinha acontecendo com o Grêmio nas últimas 2 partidas. Um time que chegava atrasado na bola, um time que não conseguia ganhar uma dividida. Ontem não. Ontem o Grêmio jogou bem postado. Fez uma grande partida? Não fez uma grande partida. Mas o Grêmio fez o que era para fazer. O Grêmio, com a qualidade que tem, e se essa qualidade do Grêmio estivesse refletida em campo, a gente não estaria na situação. O time reserva do Grêmio pegaria um time ruim como é o Vitória e faria 3-0.
normal, tranquilo. Não seria nada surpreendente se o Grêmio estivesse dando a resposta que tem que dar, com a qualidade que o Grêmio tem. E aqui eu não estou falando que o Grêmio é candidato a título, não sei o quê, mas que eu tenho certeza absoluta que o Grêmio não tem plantel para disputar rebaixamento. O jogo normal é o Grêmio pegar um Vitória da Bahia com o time reserva e fazer 3-0, como que o Grêmio faz com o Brasil de Pelotas, que tá lá disputando a mesma rabeira que o Vitória da Bahia. Então eu acho que o Grêmio fez o que era para fazer. 3-0 com o time reserva, isso tem que se louvar, mas também a gente não pode achar que as coisas estão começando a funcionar, porque não, elas não estão começando a funcionar. A gente precisa de muita coisa, a gente precisa de uma vitória no Campeonato Brasileiro, ou um empate que seja contra o Bragantino, para a gente começar a retomar. Mas eu acho que diante daquilo que a gente vinha vindo e do que era esperado ontem, a gente podia um empatezinho nos deixar felizes, eu repito isso, o Grêmio fez uma boa vitória e isso mostrou muitas coisas, e o que mais gostei é que me pareceu estar uns jogadores mais dedicados, com mais vontade, e o melhor de tudo para mim não foi nem no jogo, para mim foi no pós-jogo, na coletiva de Luiz Felipe Scolari e do presidente Romildo, onde os dois se mostraram indignados, incomodados com a situação, e aí não sei se eles estavam bravos com a imprensa ou com não sei o que, mas foi muito importante ver que tem alguém brabo dentro daquele clube. Foi muito importante ver que tinha alguém indignado, que tinha alguém incomodado com a situação. E que ainda que se não fosse da maneira certa, que estavam incomodados, pelo menos foram lá irritados e responderam, e não, nós vamos sair, nós vemos um grupo fechado. Não aquela coisa, tu vê só, não, mas o Grêmio vai acabar saindo. Como estava vindo acontecendo, o discurso do Grêmio era um discurso de tranquilidade. Ontem aquele discurso de indignação, de incomodação pela situação do Grêmio unido, com uma atuação que ainda que fosse Vitória, mas uma atuação de quem queria mostrar alguma coisa, já me vê uma luzinha pequenininha assim lá no fim do túnel, e o Grêmio talvez tenha chance de não cair. Olha só, tem um amigo meu que tuitou ontem à noite assim, ó: este jogo contra o Vitória foi bom. As coisas deram certo neste jogo. Para este jogo, dá pra dizer que houve evolução. Daqui pra frente, poderemos esperar algo semelhante no Brasileiro? Espero que sim, acredito que não. Sim. Se o Grêmio apenas tiver algumas evoluções específicas, será ótimo. Eu achei esse tweet muito inteligente. Como é que é o arroba desse? Cara, é @CésarWeiler. Opa! @CésarWeiler. Muito bom esse arroba, hein? Muito Postou bom esse ontem no arroba. Twitter. Porque é justamente isso, cara. Tipo, a gente pode comemorar a vitória de ontem. E até tem um superchat que fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, sobre isso daqui a perfeito. pouquinho a gente vai chamar. Baita. Só que a gente pode comemorar, só que a gente tem que lembrar também que nesse jogo as coisas deram certo. Não sei o que esperar contra o Bragantino, porque o Grêmio não é uma questão de padrão. Não é uma coisa tipo assim, ó, o Grêmio vai replicar, o Grêmio vai conseguir construir, o Grêmio vai ter volume de jogo, vai conseguir colocar. Não sabemos. Vamos ter que ter uma coisa... A gente vai ter uma leitura um pouquinho maior depois, sabe? Essas duas coisas que eu coloquei ali, eu acho que pra mim são fundamentais, tá? Duas coisas pra se segurar desse jogo. Se ficarem essas duas coisas contra o Bragantino, já tô felizaço. Sim. Né? Que é a vontade, a consistência, o agrupamento defensivo, né? Uma defesa mais sólida e a efetividade, a eficiência, a efetividade no ataque. Ou seja, criar uma, então que faça essa uma chance. Criar duas, que faça as duas. A eficiência no campo de frente. Olha, se o Grêmio tiver essas duas coisas aí, levando do jogo do Vitória, já tá ótimo, perfeito. Não precisa tocar bola, não precisa nada. Mas daí não, precisa nada. É uma coisa que não tá vai ótimo. ter, né, César? Não tem como ter uma eficiência, uma porcentagem tão alta assim. Não. Perfeito, Esse que é o perfeito, problema. perfeito. Esse que é o Mas problema. uma eficiência maior do que vinha tendo. Que foi o caso do Vitória. Sim, Vitória, sim. a gente teve uma eficiência maior do que vinha tendo. É que a gente tem que ver muito assim, era um time completamente reserva, né, cara? Ali daquele time, quem é que é titular? O Wanderson. Olha, E o hoje Chapecó. talvez o Chapecó. Talvez o Chapecó. Mas enfim, era um time reserva. É isso aí. Então a gente tem que levar em talvez o Cortez, a consideração gente isso. começa a ver alguns talvez. Né? Mas o que a gente não pode achar que o Lucas Silva seja a solução, que enfim, que Mas jogador... o Darlan eu acho que o Darlan já começa a ser uma solução interessante. Eu sou suspeito. Eu sou acho suspeito. que o Darlan já Eu fez gosto por muito do merecer as oportunidades dele, né, cara?
Eu acho que ele vem se ele vai ser a solução ou não, eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas que ele já merece mais oportunidades, não só pelas atuações dele quando ele entra, mas também pela concorrência dele, que, né? De repente o cara entra bem, mas o concorrente dele tá jogando demais e não é o caso. Sim. Não tem ninguém ali jogando demais para fechar a vaguinha do Darlan. Eu acho que o Darlan pode ser testado sim. Eu acho que a gente tem que ver com bons olhos a vitória. Eu não acredito, não tem ninguém que ficou empolgado com a vitória de ontem. Não, acho que não. Duvido que alguém... Não, agora o Grêmio... Não, Agora duvido, vai. Duvido. Até porque foi um jogo bem fraco, né, cara? Meu Deus do céu. Qualidade técnica do jogo. Nossa, sim, fraquíssimo. Então, eu acredito que não tenha ninguém iludido, ninguém achando que o Grêmio vai melhorar, mas que a gente fez uma coisa ontem que a gente não vinha fazendo, e isso a gente tem que achar importante. Porque ontem nós estávamos aqui fechando por um empatezinho. Podia ser o Vitória, podia ser que fosse. Porque o problema nunca é o adversário. O problema não é o adversário. Meu problema, o Grêmio vai enfrentar o Bragantino. Nossa, o Bragantino tá bem demais. O Grêmio vai enfrentar o Fluminense, o Grêmio vai enfrentar o Vitória. Não, o problema não é o adversário. O problema é o Grêmio. O problema é o Grêmio. Que o Grêmio não se encontrar, o Grêmio não jogar a bola que pode jogar. Esse que é o problema do Grêmio. Que o Grêmio jogando a bola que pode jogar, vai lá na Bragança Paulista e ganha o jogo. Não tem absurdo nenhum. O Grêmio, se jogar a bola que sabe jogar, que pode jogar, que ainda não jogou esse ano, e essa seria a grande surpresa, ganha do Bragantino. Então o problema nunca foi o adversário. Então a gente tem que olhar de uma forma boa assim. Ontem, a questão da vontade, a questão da indignação nas coletivas, para ver se o Grêmio toma jeito e sai dessa situação. Perfeito. A nossa grande Bea Leal, que tá sempre aqui com a gente e sempre nos apoiando por aqui, deixou um superchat. Valeu, Bea! Tamo junto. Ela colocou assim, ó: eu acho que a gente deve, em caixa alta, comemorar. Precisamos passar ânimo para o time, afinal, gostando ou não, são eles que vão nos tirar dessa. Eu acho que essa mensagem aí da Bea Leal também resume, de certa forma, o que a gente tratou até aqui. 2h08, rapaziada, olha só. Professor, é só passar o recado aqui, ó. Claro. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub23 Food Hall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil, muita história e raridades. Tu encontra no Instagram do @Gremista Historiador e KTO.com. Te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil, profe. César, eu só queria trazer pra mesa, mas a gente não precisa comentar muito sobre, mas é só pra dizer que, pra não dizer que a gente não mencionou isso, tá? 9 minutos de VAR, cara. 9 minutos de VAR. É uma coisa absolutamente vergonhosa. Só queria trazer isso, mas não precisamos ficar focados. Só pra não dizer que não falamos. E o único ponto ali era ver se pegou ou se não pegou no Alisson. Porque se pegou era impedimento, se não pegou não era. Cara, é simples assim. E os caras ficaram 9 minutos pra ver isso aí. Sério, todo mundo esfriou no campo. Cara, complicado. Até de certa forma favoreceu o próprio Vitória ali, né? Naquele momento da partida, porque o Grêmio vinha num momento muito voluptuoso, né? De jogadas, enfim. Sim. 600 pessoas aqui com a gente neste momento. Obrigado, audiência de todos vocês. Mas o like tá faltando, tá, gurizada? 250 só. Meu, dá pra fazer 600 likes agora num tapa, tá? Num tirinho. É só deixar aquela onda de likes aí, a galera que tá curtindo o nosso conteúdo. Por quê? Porque, inclusive, vamos falar do título da nossa live e das coisas que estão na thumb. Inclusive para o Eliezer Pelufo, que colocou: cara, esses caras não leu uma mensagem aí. Beleza, Eliezer, daqui a pouco assim, ó, tu tenha perdido o começo da live, onde a gente passou algumas mensagens ali, só lendo as mensagens, tá? Mas fica tranquilo, Eliezer, daqui a pouco a gente volta aí e lê umas mensagens da galera também, tá? Fica junto conosco aí, beleza, mano? Olha só. Vamos por partes, tá? Porque tem muita coisa aí, tá? Matheus Henrique primeiro. Bom, surgiu a questão do Sassuolo, tá? Que fez uma primeira proposta, uma primeira investida pelo Matheus Henrique. E depois o Sassuolo aumentou essa investida, tá? O que é a proposta atual do Sassuolo, tá? Matheus Henrique, 23 anos. 11 milhões de euros. 11 milhões de euros na bucha, tá? 11 milhões de euros pela venda. O que hoje, na cotação, daria 67 milhões de reais. 67 milhões de reais. E aí, a possibilidade de mais 4 milhões de euros
por aquelas bonificações, aqueles gatilhos de desempenho do próprio Matheus Henrique, o que na cotação atual daria mais 24 milhões de reais. Ou seja, 15 milhões de euros, e aí deixa eu fazer a soma por aqui, 91 milhões de reais, num total com todos os gatilhos, correto? O Grêmio tem 90% do Matheus Henrique, então quase que a totalidade desse valor aí o Grêmio receberia, 10% ficaria com a equipe do São Caetano. A situação do Matheus Henrique, tá, senhoras e senhores, tá bem avançada. Tá bem avançada, o Sassuolo depende de uma questão, tá? Porque o Sassuolo, ele tá negociando o cara que foi campeão da Eurocopa pela seleção italiana, que é o Locatelli, que é jogador do Sassuolo, eles estão negociando ele com a Juventus. E a expectativa é que o Locatelli seja negociado com a Juventus até a sexta-feira. Então aí, tendo esse negócio fechado do Locatelli, o Sassuolo teria a grana para poder fazer um investimento no Matheus Henrique. Essa é a situação do Matheus Henrique. Bom, vamos para a segunda parte. Juan também foi um jogador que interessou o Sassuolo, tá? E aí surgiu a questão do Juan em uma venda casada, em uma combinação junto com o Matheus. O que aí não seria os 15, seria 20 milhões pela dupla, né? Surgiu essa questão com os dois. Porém, o Juan tem uma diferença, tá? Segundo o Diogo Rossi, inclusive, o Grêmio vai ouvir o Sassuolo, sim, pelo Juan, mas também o Grêmio quer ouvir o Torino, que é um outro clube italiano interessado no Juan. Então o Juan tem duas situações. Não tem só a situação do Sassuolo, tem a situação do Torino, interesse de um outro time italiano muito importante, muito tradicional da Itália também. A informação que vem do Diogo Rossi. O que vem lá da Itália por Matheus Henrique é uma confirmação dos 3 milhões de bônus, né? Aqui no Brasil se fala em 4, lá se fala em 3, bem como lá se fala em 12, né, na hora pelo Matheus Henrique, aqui se fala em 11. Mas, de qualquer forma, ficaria nos 15 milhões pelo Matheus Henrique da equipe do Sassuolo, tá certo? Então falei aqui de Matheus Henrique e de Juan, que são as duas vendas que tá se falando mais. Porém, senhores, surgiu um terceiro nome com interesse de um clube italiano. Outro zagueiro, conhecido mais popularmente por Tonhão, o Rodrigues. Rodrigues, segundo o pessoal lá do GE, o Dado Moura, tem interesse num clube italiano, o Venezia, da Itália, que deve preparar uma oferta pelo Rodrigues, defensor do Grêmio. Eduardo Andriotti, um desmanche feito pelos clubes italianos, né? Cara, depende, né? O Rodrigues talvez não seja um desmanche, né? De repente vai fazer um desmanche lá no time deles. Um abraço para o Rodrigues. Mas, cara, sobre o Juan, cara... Sobre o Matheus Henrique, eu acho que do momento que tá, né? Acho que 2 duplo malte e um pastel tá valendo. Né, cara? O Matheus Henrique tá muito mal. Eu acho que o Juan que é o grande negócio aí. Por quê? Eu tenho minhas dúvidas se o Juan vai ser todo esse zagueiro que todo mundo pensa que ele é. Eu acho o Juan um bom zagueiro. Eu acho que faltam algumas coisas neles, até porque ele é muito novo, né, cara? Eu acho que ele pode ser, sim, o substituto do Jeromel, que todo mundo tanto fala, mas aí vai uma questão muito importante. Será que ele quer ser o substituto do Jeromel? Será que ele quer ficar jogando no Grêmio 5, 6, 7 anos? Ou ele quer fazer carreira na Europa? Que eu acho que é o ponto de partida, né? Tu tem que falar para ele, vem cá, amigo, o que tu quer da tua carreira? Não, eu quero fazer história no Grêmio, eu quero ficar aqui 5, 6 anos no Grêmio. Beleza, ótimo. Não, eu quero ir pra Europa. Porque todo guri quer pra Europa. O guri hoje em dia ele não quer nem ir pra seleção. Ele quer jogar na Europa. Será que o Juan não quer jogar na Europa? Talvez sim, né? Talvez sim. Entendeu? Não adianta a gente aqui sonhar que o Juan vai ser o novo Jeromel, vai ficar 50 anos no Grêmio, se ele não quiser isso. Primeira coisa, você tem que falar pro Juan, o que tu quer pra tua carreira? Tem um plano de carreira aqui no Grêmio, a gente confia no teu potencial, a gente acha que tu pode ser esse cara, tu vai querer essa? Não, beleza, eu quero, me serve, beleza, então não vende.
Então não vende. Agora, se recusa a proposta e ele quer ir, não, mas tu vai ser o substituto de Jeromel, a gente não pode te vender, e ele fica aqui de beicinho, como é que faz? E daqui a pouco vende lá pra frente por 2, 3 milhões. Então é o primeiro momento de tu saber o que o jogador quer da carreira dele. E eu não tenho, e olha aqui, eu não posso condenar o Juan se o Juan quiser pra Europa, né? Não vai querer morar na Itália, ganhar em euro, né? Olha, esse paizinho aqui tá complicado de viver. Edu, Ah. posso te lembrar de uma coisa? Claro. Que agora eu tava ligando pontos aqui. A seleção italiana, ela tinha 3 atletas brasileiros, né? O Jorginho, o Emerson Palmieri E o Tolói. e o Rafael Tolói. É desse que eu quero falar. Rafael Tolói, um zagueiro absolutamente mediano aqui no Brasil, né? Que foi vendido lá pra Europa, pra Itália. Pelo Inter, inclusive. Não saiu do Inter? Não, pelo Não, São São Paulo. Paulo. São Paulo. São O Paulo. Goiás, Inter e São Paulo. Isso, Isso, exatamente. Foi vendido lá pra Europa, Da Europa. para um time italiano. E era um zagueiro absolutamente mediano por aqui, né? Sim. Evoluiu. E joga no lá. Atalanta, né? Que não é E- um time de... A Atalanta montou um bom time Não. que fez boas campanhas. Fez né? uma campanha incrível até na Champions, mas que não como é clube, o não. de... Não é o Não. Mas onde que eu primeiro quero escalão. chegar, tá? Ele foi um jogador que mediano por aqui que evoluiu lá. Agora o Juan, e aí eu sei que tu não gosta muito desse papo, mas pensando assim pelo sobrenome, Tressoldi, eu acho que é um sobrenome que Aham. deve ter ascendência italiana, né? Pode Possivelmente. Não sei como tá a situação do Juan, mas já aconteceu outras vezes de jogadores brasileiros irem pra lá Pegar uma e cidadania pegar a vaga italiana. até lá. Cara, olha, eu não vejo com nenhum absurdo ali. É claro que o Juan é muito novo e a gente vê nele um potencial enorme, né? E eu ainda acho que faltam algumas características mais de zagueiro pra ele. Mas que eu acho que com o tempo ele pode pegar, porque é o primeiro ano, bem dizer, de profissional dele, ele jogando. Então é muita coisa que vem pela frente, é muita coisa que ele tem a evoluir e muita coisa que ele vai evoluir. Mas ele é um cara que é técnico, é rápido. Mas eu acredito que as primeiras características de zagueiro sejam a marcação, a firmeza, a seriedade, sabe? Não, que ele não tenha isso, não estou falando disso. Mas que ele é um zagueiro que tem tudo para ser um grande zagueiro, tem. Ele é um zagueiro que ele pode ser do negócio geral. Mas é que eu te disse, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente vendeu a Cebolinha por 20 milhões. Olha o que Cebolinha teve que fazer. Copa do Brasil, Libertadores, Copa América, pra sair vendido por essa grana. Melhor jogador da Copa América, né? Né, o cara substituiu o Neymar. Agora, se passar agora esse caminhão de dinheiro aí, 20 milhões, Matheus e Juan, será que a gente vai conseguir vender lá na frente? E eu não vejo nenhum grande problema ser a venda. Eu acho que a venda do Juan não é um absurdo, como muita gente acha. Eu não acho absurdo. Eu acho que o grande problema do Grêmio é o pós-venda. O que vai fazer? Que vai fazer com esse dinheiro? E eu acho que tá aí o grande problema. Porque se tu vai lá e traz um bom zagueiro, um zagueiro bom... Porque, cara, o Jeromel ficou aqui 200 anos também, porque ele veio depois de ficar 200 anos na Europa. É difícil tu falar pro guri que ele vai passar a vida dele inteira aqui. Que jogador que faz isso, cara? Qual é o jogador? Não, vou passar 10 anos no Grêmio. Normalmente os que tiveram alguma experiência na Europa muito rápido e não deram certo. Exatamente, volta voltam, pra cá daí e fica. ficam. Né? Agora o cara que sobe e fica, não, vou passar minha carreira no Grêmio, tirando o goleiro, Pois é. porque goleiro é de repente até por muito mais por uma dificuldade de venda, até do que pela situação em si. Então é difícil, cara. Será que o Juan quer ficar aqui 200 anos no Grêmio? Não, vamos segurar pra vender. Olha, cara, se a gente segurar pra vender, será que a gente vai vender ele por mais de 10 milhões de euros? Vender um zagueiro assim por 15 milhões de euros? Não sei se a gente vende Ferreira por isso. Pois né? é. Pois é. Então eu acho que é de se pensar, cara. De repente não é o melhor negócio do mundo, mas pelas circunstâncias, olha, não sei. Pode cara. até ser. Olha só, o Guilherme Kill aqui, o nosso membro, ele colocou a situação do Locatelli, e até confesso pra vocês, tá, que eu não fui a fundo na questão do Locatelli, então vou embarcar nessa aqui do Guilherme, que é bem possível, tá? Locatelli vai emprestado pra Juve por 10 milhões de euros por 2 anos e compra com passe fixado, né, no final do contrato por 20 milhões de euros mais 5 variáveis. Aí é bem possível que seja essas questões de Locatelli, né? O que possibilitaria, então, a aquisição do Sassuolo
do Matheus Henrique, né? Que, olha, vamos combinar, né, gurizada? Pensar só nos valores do Matheus, tá? Tira o Rô da parada. 15 milhões de euros possíveis, ou que seja 11 milhões de euros pelo Matheus Henrique e a bola que vem apresentando nos últimos jogos, olha... é um baita de um dinheirinho, né, professor? A última informação que se tem ali é que o Sassuolo aumentou a oferta para 11 milhões mesmo. Sim, 11 isso. milhões, exatamente. Isso. E 11 com possibilidade de mais 4. Com 4 variáveis. Só para deixar isso claro para nossa... eu tinha tocado nisso. Não, eu sei. Só para reforçar aqui, porque daí eu acho que... Cara, vender o Matheus Henrique, eu acho que é um bom negócio, mesmo que fosse abaixo disso. Porque o Matheus Henrique não está conseguindo contribuir com o time do Grêmio, eu acho que ele não tem... cara, eu acho que ele não tem nem ambiente pra continuar mais. E vem um comentário que é o mais importante, eu acho que foi o Edu que fez também essa semana, de que o Matheus Henrique está na seleção. Ele não saiu do time por lesão, ele não saiu do time... Ele tá na seleção. E quem é que tá sentindo falta do cara? Quem é que tá sentindo falta do Matheus Henrique no meio de campo do Grêmio pensando assim, melhoraria? Não. O Grêmio tá perdendo por causa do Matheus Henrique. Cara, não tá. Que falta tá fazendo. Sabe? Não tá. E o Matheus Henrique tinha muito potencial, principalmente quando ele surgiu no Grêmio ali, depois da saída do Arthur. Tinha muita gente que comparava o Matheus Henrique ao próprio Arthur, né? Então o Matheus Henrique é um cara que tem futebol, mas que tá passando por uma fase terrível. Eu acho que até psicologicamente ele tá meio perturbado, ele andava brigando em campo, discutiu com o Kahneman, sabe? Então eu acho que o Matheus Henrique não tá muito com a cabeça legal. E tá sem ambiente pra jogar no Grêmio, então eu acho que ele deveria ser vendido. Se é por um valor alto, como esses 11 milhões, nem tô considerando os outros 4, considerando 11 milhões, já é o suficiente, já vende, já é um valor absurdo. Então sobre o Matheus Henrique não tem nem o que refutar, sabe? Aí sim, acho que a discussão sobre o zagueiro vale por quê? Porque a montagem de elenco do Grêmio tem sido muito estranha desde sempre. Porque o Grêmio tem daí... A gente já fez essa avaliação em alguns momentos, né? Do quanto o Grêmio vende jogadores e repõe mal. Vende jogadores e repõe mal. Vende jogadores e repõe mal. Então o Grêmio tá sempre piorando o seu elenco a cada ano. Piorando o seu elenco. O Juan é um bom jogador. O Juan é um bom zagueiro. Nesse momento ele é o zagueiro de número 3 do Grêmio. A partir do momento que o Juan vai ser vendido... A gente vai ficar com o Paulo Miranda e com o Rodrigues. E eu não sei até que ponto o Grêmio tem capacidade de repor com qualidade para o próximo ano também. E aí seriam dados mais chances, a princípio, para Emanuel e Heitor, né? Será que é suficiente? O tempo todo só apostando na base. É claro que tem que apostar na base, mas aí fica muito confortável. Não preciso ir no mercado, vamos na base, sabe? E eu não sei até que ponto o Grêmio tem capacidade de repor com qualidade um zagueiro do nível do Juan, que sim, é um bom nível, é um cara que tá em formação, é um cara que tem muito a crescer ainda e que hoje é o zagueiro de número 3. Então, eu fico meio assim por causa da administração de futebol. Não da administração financeira do Grêmio, que é muito boa, mas por causa da administração de campo. O elenco que o Grêmio monta não é suficiente. E aí isso pode complicar a vida. Considerando o que o Eduardo Andriotti também falou antes, né? Sobre a questão dos valores, vender um zagueiro por 10 milhões que seja de euros, cara, é um valor muito alto. Muito alto. Daí vai surgir aqui, acho que até o Bruno Silva colocou antes ali, o Fux foi vendido por 10 milhões. Cara, a direção do Internacional fez milagre. Eles fizeram milagre pra vender o Fux por 10 milhões. César, porque não valia, né? Desculpa interromper aqui, mas favor, tá feito. rolando uma notícia muito triste aqui na internet agora. Tá sendo noticiada a morte de André Catimba. André Catimba, ex-centroavante do Grêmio, autor de um dos gols mais importantes da história do Grêmio. Então tá sendo noticiado, a gente tá catando aqui maiores informações aqui. É muito recente, né, de coisas de minutos agora, né, cara? André Catimba tinha 74 anos, né? A gente vai procurar aqui Não, mais. O mais Edu, notícias. perfeito. A hora que tu tiveres mais alguma questão bem aí. Triste, né, cara? André Catimba fez o gol do Grenal que encerrou a sequência de 8 títulos do Inter, né, cara? Para muitos é um dos caras mais importantes da história do Grêmio. Para os jovens que não estão lembrados, é aquele cara que tenta dar o pulo mortal tem e sofre aquele uma lance lesão engraçado lá. na comemoração, né? Mas é realmente esse campeonato de 1977, né? Que o Grêmio vence, o André Catimba tem essa...
esse fato importante, né, para a história do Grêmio, porque realmente o Campeonato Gaúcho era mais valorizado anteriormente, naquela época valia muito, né, ganhar o Gauchão. E o Inter vinha numa sequência muito positiva 18, e o né, Grêmio cara? cada vez mais abaixo. E aí o Grêmio meio que ressurge, cara, assim, informação com essa aqui questão até do André. o né? Rada me passou aqui, é o jornalista Pedro Centosé, da Record TV, cara. Eu acho que deve ser lá da Bahia, isso, Rada, não sei. Isso aí. Então é. E o Catimba tem uma carga emocional muito grande pra essa gurizada, tipo assim, meu pai, meu É tio. ídolo do meu pai, cara. Tu conversa com pessoas, tipo assim, olha, o Ricardo Wortmann, nosso querido amigo corneta da RW, Dyson Santana, historiador do Grêmio, eles levantam muito que é um dos maiores títulos da história do Grêmio, porque o Grêmio vivia uma zica, e aquele gol do André Catimba com aquele salto elevou o Grêmio pra 5 anos depois, o Grêmio ser campeão brasileiro, ser campeão da América. Então, é um gol muito importante para a história do Grêmio, que aquela comemoração do Catimba não foi só uma comemoração, foi o salto do Grêmio para a eternidade, para a imortalidade. E até hoje, né, que a gente comemora 38 anos do primeiro título da América, né? 28 de julho já é um dia muito especial, né, na memória do torcedor gremista, o pioneirismo gremista abrindo as portas da América para o sul do país. Também tem essa notícia, né, que está circulando da morte do André Catimba, um dos responsáveis por um dos gols mais importantes da história do Grêmio. E eu ouvia muita história do André Catimba, desse time de 77, né, cara? Enfim, fica até... Mexe muito comigo isso aí, cara, porque eu ouvi muita coisa do André, assim, meu pai gostava muito do André, e o meu gremismo foi muito forjado aí nessas histórias desse time de 77, do André, do Oberdan chegando no aeroporto dizendo que o Escurinho não cabeceava mais na área do Grêmio. Enfim, é uma coisa muito importante. André Catimba também é o cara que é responsável pelo Gilberto Gil ser gremista hoje, né? Por causa do André Catimba, que depois desse gol, o Gil no vestiário do Grêmio fala uma das frases mais bonitas que eu já vi sobre o Grêmio, do Gilberto Gil, que ele disse que ele tá lá no vestiário do Grêmio, né? Até o Peninha que conta essa história, que ele estava no vestiário do Grêmio para cumprimentar o amigo dele, André Catimba, amigo de Gandá e tudo mais, e também porque ele era gremista, quer dizer que ele era preto, o céu era azul e a paz era branca, então por isso que ele era gremista. Eu acho linda demais essa frase. Enfim, cara, uma notícia bem triste aí. Rapaziada, então aí, conforme vai surgindo algumas confirmações, enfim, novas informações sobre isso, a gente vai também informando por aqui. Não prometemos no Redação, né, porque justamente o Redação tá sendo finalizado por agora, né, os últimos 2 minutos de programa, então nas nossas redes sociais a gente vai estar passando para vocês tudo que a gente tiver sobre essa questão do André Catimba aí, que o Edu trouxe essa questão aí do falecimento do André Catimba, um dos caras mais importantes da história do Grêmio. Para não dizer que não comentei, não registrei para vocês, gente, só acho necessário também, porque inclusive tá na nossa capa da nossa live, a questão do Hernani, tá? O Grêmio, a informação que a gente trabalhava é que sim, o Grêmio tinha um acerto com o Hernani, mas o Genoa, outro clube italiano, atravessou esse negócio, atravessou o samba do Grêmio aí e ficou difícil pro Grêmio se tiver que entrar em um leilão, até porque o Hernani tem a preferência de ficar na Europa, ficar na Itália e não jogar no futebol sul-americano. Essa é a informação de momento com o Hernani, ex-Atlético Paranaense, um segundo volante, um box-to-box que estava aí na mira do Grêmio. Hernani, ex-Atlético, então possivelmente tendo uma negociação aí com o Genoa, outro clube italiano. 2h30, bom, vamos finalizar então o nosso Redação Pachola, né, nesse clima diferente do habitual, né, normalmente a gente tá aí num clima bom de finalização do programa, hoje é diferente, né, a gente, infelizmente, com essa notícia de André Catimba pegando a gente completamente de surpresa aí no final desse Redação, de um dia que começou muito, muito feliz, né, cara, porque o Grêmio venceu ontem 3-0 a equipe do Vitória. Enfim, a gente tem essa questão aí do André Catimba, complicado, né, do Androtti. É muito triste, né, cara? Você pega assim de surpresa e tal.
Enfim, cara, muita força para os familiares, para os amigos, para quem gostava. Acho que é um dia de luto para todo torcedor do Grêmio, não tenho a menor dúvida. Tá certo então, meu amigo. Até a próxima. Até Até amanhã. a próxima, um forte abraço. Valeu. Saiu o material do Edu Andreotti hoje, eu tenho certeza. Sai hoje à tarde também do professor, da FAB e do Rada, tá? Então volta aqui para conferir, né, professor? Exatamente. Tem gol do dia também, sempre ao meio-dia. O material sai à tarde. Quero também deixar um abraço aqui especial pra galera que tava comentando no chat aqui. O Joel Lorenzi, Flávio Five, o Vinícius, Sérgio Azul Lima. Tinha separado alguns outros comentários mais antigos também aqui. O Bonato Ar, Jorge Adriano Saikoski Sark, Sérgio Malhu, que tá aqui também, a Bea Leal, Diego Adriano do Prado, Roberta Mello, Guilherme Keu, Elton Matiello, Jardel Rosa, Ayrton Mes, Bruno Silva. Toda essa galera tava comentando bastante no chat ali também. E desculpem se a gente às vezes não consegue ler tudo, mas é porque realmente é muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente comentar, mas a gente sempre tenta dar voz também pra nossa torcida e muita força pra família do André Catimba. Tá certo. Valeu, professor. Valeu, Edu Andreotti. Até a próxima, rapaziada. Volta aqui pra conferir os nossos conteúdos. Papo Pachola hoje das 8 às 9, falando, claro, de tudo que for necessário do dia do Grêmio, tá? E a gente aqui do Redação volta amanhã, às 1h30 da tarde. Máximo respeito aí, André Catimba, e força a toda a família. Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com